Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos fazer a jornada do Tabernáculo de Moisés. São 6 estações, 10 minutos em cada estação, completando 1 hora na presença de Deus. Seja bem-vindo, Eduardo. Ele é o nosso Deus. Seja bem-vindo, Lídia. E nós, povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelha de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. Esta manhã com Deus, nós estamos no Salmo de número 139. Bom dia, Lídia. Bom dia, Eduardo. O Salmo 139, a Arca da Aliança, a nossa primeira posição, que é o lugar santíssimo. Nós estamos no verso de número 5 e o verso 6 do Salmo 139. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. O salmista está nesse que é Davi, o mestre do canto, Salmo de Davi. Davi faz uma ponderação, uma análise, uma reflexão sobre como que Deus tem cuidado de nós. Eu leio diariamente o Salmo 95, verso 7, em que é colocado que nós somos o rebanho sob o cuidado de Deus. E os cuidados de Deus, a maneira como Davi descreve, ele diz assim: tu me cercas por detrás e por diante e coloca a sua mão sobre mim. Nós podemos olhar esse cercar por detrás, cercar por diante e colocar a mão como fazendo referência ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Quando nós olhamos o nosso futuro, eu estava ouvindo esses dias uma palestra, um pregador falando sobre a visão do futuro. Ele diz assim: o futuro para nós, ele ainda não existe. O futuro para nós está por ser construído. O futuro para nós depende das nossas decisões presentes. Nós não somos obrigados a continuar a nossa trajetória como se fosse uma sina, como se o futuro fosse um destino inevitável. Pelo contrário, há uma interação entre Deus e nós na construção do nosso futuro. Para que o futuro aconteça, nós temos que ter algumas percepções. Nós estamos na presença de Deus. Quando Jesus diz, antes de Abraão, eu sou, e aí o povo fica intrigado com aquilo, como é que ele podia ser antes de Abraão, porque não conhece, não conseguiu entender a pré-existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então, se ele fala que ele é Deus de Abraão, Abraão necessariamente tem que estar vivo diante dele. Então, o nosso Deus é o Deus do aqui e do agora. Então, a mão de Deus está sobre nós, no aqui e no agora. Mas o nosso Deus também é o Deus que tratou do nosso passado. Ele perdoou os nosso passado e lançou os nossos pecados no esquecimento. Então, diante de Deus, o nosso passado é uma questão resolvida. O nosso futuro também está diante de Deus, porque ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz, para dar o fim, para dar uma destinação aquilo que está no seu coração. Então, o que acontece? Deus tem um propósito em nossa vida. Esse propósito, ele está no dia de hoje. Ele está sendo construído a partir do momento em que estamos vivendo, a partir das escolhas que estamos fazendo.
E a mão de Deus está sobre nós, no sentido de cuidar com que as nossas decisões e a direção da nossa vida, ela se reporte àquilo que agrada a Deus. Qual é a nossa maior dificuldade? Viver no tempo presente. Então, quando o salmista diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso para mim. Eu não o consigo atingir. Qual que é o drama da nossa vida? É de não achar nela um sentido, de não achar nela um pertencimento, de não achar nela uma segurança. Quando a gente olha para o mundo que nos cerca, aparentemente nós estamos à revelia desse mundo. Tudo que acontece parece que, tipo assim, lembra quando caiu as duas torres gêmeas? Você acorda daquele dia e de repente todos os jornais estão dizendo: caíram as duas torres gêmeas. E você passa a ficar naquela expectativa. O que está acontecendo? Ora, é como se você estivesse a revel desse mundo. O mundo, você acorda e o mundo está diferente do que você imaginava e você fica se perguntando: e agora? O que vai ser? Nós não estamos na dependência desse mundo. O mundo, ele tem um curso. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que o mundo segue um curso e que nós, antes de recebermos Jesus, estávamos andando segundo o curso desse mundo. Isso agora não acontece conosco mais. Nós não somos mais reativos ao mundo. Nós somos filhos de Deus e filhos amados de Deus e filhos sob os cuidados de Deus. E o Senhor, ele tem uma paixão por nós, um zelo por nós, um cuidado por nós. E aí ele utiliza de tudo que está acontecendo ao nosso redor para que imagina você, eu não sei se você já viu aquela roldama de plástico, uma bolha, e você entra dentro da bolha e você anda dentro da bolha. E a bolha vai girando. Imagina que você é como se estivesse dentro dessa bolha. É como se você nunca tivesse saído do útero da sua mãe. É como o útero de Deus, quando diz assim: bem-aventurado que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está vivendo dentro daquele esconderijo. Então, mas você olha para o lado e você enxerga todo o perigo e você fala assim: mas eu estou desprotegido. Não, não está. O salmista diz: o Senhor te cercou por trás, o Senhor te cercou pela frente e o Senhor pôs a mão sobre você. O teu passado ele já cuidou, o teu futuro ele está construindo e o teu presente ele está caminhando com você. É esta a percepção que o Senhor nos traz para esse dia. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque a gente não consegue compreender a magnitude do teu cuidado para conosco. Muitas vezes parece que a nossa vida está solta ao acaso, está revel nesse mundo, está submetida a toda sorte de pressão e como se a gente não tivesse controle sobre isto. Mas tu tens o controle sobre nós. Tu preparou cada situação da nossa vida para nos fazer crescer na tua presença. Por isso nós te somos gratos, Senhor, porque mesmo não compreendendo a magnitude do teu cuidado para conosco, nós cremos pela fé que esse cuidado é presente sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. O altar de ouro está no verso 1 e 2 do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Ter o temor de Deus é ter a percepção da presença de Deus sobre nós
é como se fosse um check-up. É como se Deus fosse nos olhasse por meio de um raio-x. Ele olha para dentro de nós e tudo é transparente aos seus olhos. Ele conhece o nosso assentar. Ele sabe quando nós estamos parados, quando a gente está sentado. Significa que, quando é que a gente está sentado? Muitas vezes, a gente está sentado para descansar. Mas outras vezes, nós estamos assentados porque o peso da vida nos imobilizou e não nos permite reagir a ela. Então nós podemos estar sentado como quem está abatido. Nós podemos estar sentado como quem está triste, chorando. Nós podemos estar assentado como quem está ferido e machucado. Nós podemos estar assentado como quem está comemorando uma vitória. Alcançamos alguma coisa. Em qualquer condição em que nós estejamos assentados, Ele sabe quando nos assentamos. Por outro lado, Ele também sabe quando nos levantamos. Muitas vezes nós nos levantamos para o trabalho. Outras vezes nós nos levantamos para o lazer. Outras vezes nós nos levantamos para ir adorar a Deus. Então, as diferentes dimensões da nossa vida estão sob o cuidado atento do nosso Deus. Ele conhece esse movimento. Mesmo porque, como Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, qualquer movimento que a gente faz, Ele está atento. O nosso Deus, Ele não dorme. Quando nós dormimos, Ele não dorme. Ele permanece cuidando, ele está atento a toda a movimentação de células do nosso corpo, o fluxo do sangue no nosso corpo, a energia, tudo que acontece conosco, Ele está observando, Ele está atento, Ele está sustentando, porque a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então tu me sondas e me conheces, significa, Ele está observando, cuidando de mim, mas não é sondando e me conhecendo no sentido de tão somente tirar um diagnóstico, mas Ele está sondando e nos conhecendo no sentido de nos direcionando para sermos aquilo que Ele tem projetado para a nossa vida. Ele está observando e nos... Sabe, no videogame, quando você está jogando videogame e o carro tem que correr naquela estrada e às vezes você mexe para o lado de cá e o carro vem muito e você volta, Ele está guiando a nossa vida para que os nossos propósitos sejam alcançados, porque Ele diz, eu sei para onde eu estou levando você, para cumprir o teu agora fugiu o nome, para cumprir a essência da tua vida, o grande propósito do teu viver. Mas, de longe, Ele penetra os teus pensamentos. Entenda que, quando Ele está chegando no nível do nosso pensar, nós temos que entender que os nossos pensamentos, eles têm os nossos pensamentos têm 2 blocos de pensamentos, vamos colocar assim, 2 blocos de pensamento. O bloco maior são aqueles pensamentos que vão acontecendo que a gente não tem domínio sobre eles. Então você bate o olho na parede, você fala, a parede é branca. Você bate o olho no carro, você fala, o carro é vermelho. Você bate o olho numa situação, você fala, hoje está quente, hoje está frio. Quer dizer, o mundo externo impõe pensamentos sobre você. E esses pensamentos vêm porque eles são ativados pelos 5 sentidos. O problema é que os pensamentos ativados pelos 5 sentidos, eles são pensamentos dispersivos. Se você pegar carona num pensamento desse, ele pode te levar para o pecado. Porque tudo que há no mundo é passageiro. Então é aquilo que eu falei, você
vai para o noticiário e o noticiário apresenta uma notícia para você. E você fica parado naquela notícia. Eu observei um jornal, a Lídia sabe, ela mora em Dourados, lá tem um jornal, Progresso, que é um jornal, de décadas de existência. E aí eu pegava o jornal Progresso, primeira manchete, houve um crime em Dourados. No dia seguinte, houve um crime em Dourados. No dia seguinte, houve um crime em Dourados. No outro dia, não tinha crime em Dourados. Aí estava, houve um crime em Campo Grande, que é capital de Mato Grosso do Sul. Aí no outro dia não tinha crime em Dourados e não tinha crime em Campo Grande. Aí aparecia, houve um crime lá no Nordeste. Aí eu ficava olhando aquilo e falava assim, se a gente olhar pelo jornal, parece que a cidade nunca tem paz. Porque se não tiver um crime aqui, vai ter no estado, se não tiver no estado, vai ter lá numa região norte, no nordeste do Brasil, se não tiver no Brasil, vai procurar no resto do mundo. Por quê? Porque o jornal está procurando colocar na primeira página um crime. E ele vai procurar onde ele encontra. E aí, quando eu olho para ele, o que eu vejo? Aquele crime está influenciando, aquela leitura está influenciando a minha maneira de pensar, e eu vou dizer assim, hoje eu não tenho segurança, porque eu vou poder ser assaltado. Observa que esses pensamentos dispersivos, eles não te trazem para a presença de Deus. Agora, os pensamentos conscientes, que é o que nós estamos fazendo aqui, tendo uma imersão na palavra de Deus para vivermos esse dia, esses pensamentos são aqueles pensamentos que a gente tem que permanecer nele, tem que cultivar eles, tem que fazer eles sobrepor sobre os demais. Então nós temos que... Eu participei de um congresso aqui em Londrina, de um pessoal que veio lá de Singapura, e eles têm um acordo entre eles. E o acordo entre eles é o seguinte: imagine que você vai ler o jornal e o jornal fala de um crime. Quando ele lê aquele jornal, ele olha para aquele crime e ele imediatamente transforma aquela notícia em uma intercessão. Então vamos supor que duas pessoas estão conversando. Aí um diz assim, sabe aquele meu amigo? Sei, ele está doente. Quando ele fala aquele amigo está doente, o outro imediatamente diz, então vamos orar por ele. Então tudo que eles conversam entre eles, eles respondem, um aponta uma situação, o outro fala, então vamos orar. Um aponta a situação, o outro fala, então vamos orar. Então o que significa isso? Ele está cuidando daquilo que está entrando na sua mente, mas ele está sempre levando aquilo para a presença de Deus. Então não é um olhar direcionado, é como uma bússola, é trazer tudo sempre para a presença de Deus. Isso que é andar com um pensamento em estado consciente. É conseguir tudo que passa na nossa mente, tudo que passa diante dos nossos olhos, conseguirmos trazer para aquilo a glória de Deus, a presença de Deus. Pai, que nós possamos aprender a entender que o Senhor está nos sondando, nos conhecendo, quer a gente sente, quer a gente levante, quer a gente pense, e que a gente consiga transformar esses momentos no encontro permanente contigo, Senhor, como vendo os teus cuidados, como vendo os teus propósitos, como enxergando pelos teus olhos, como lembrando da tua palavra e tentando entender as circunstâncias, Senhor, como ela tendo propósitos divinos. E quando a gente não entender, que a gente possa apenas confiar em Ti. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Agora chegou a hora do nosso café da manhã. Sentarmos na mesa dos pães, onde Jesus é o pão da vida. E isso está no verso de número 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda.
A coisa mais difícil que temos para governar é a nossa língua. Inclusive já meditamos no Salmo que diz: coloca um guarda na minha boca. A nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, Jesus disse, aquilo que enche o nosso coração é que sai da nossa boca. Então, se Deus conhece a nossa palavra, é porque Ele conhece o nosso coração. Então, antes da palavra sair na boca, Ele sabe o que está sendo alimentado em nosso coração, o que está movendo o nosso coração. E a nossa maior dificuldade é fazer com que o nosso coração ele seja movido pela presença de Deus. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E o que é que caracterizava Davi? Nós vemos Davi como o grande rei de Israel, mas também vemos Davi tendo que confessar o seu pecado de adultério. É o mesmo Davi que quando ele ia para a batalha, ele dizia assim: Senhor, eu vou atacar o inimigo de frente ou não? E Deus lhe dava a direção. É o mesmo Davi que quando cometia o adultério, ele falava: Senhor, eu tenho pecado contra ti, me perdoa, eu preciso de um coração novo e de um espírito novo. Então Davi, ele era um homem que ele compreendia o quanto o coração dele era dependente do mover de Deus, dos cuidados de Deus. Se Deus me sonda, se Deus me conhece, se Deus sabe da minha estrutura, Ele sabe da minha palavra. Ele sabe se eu vou, Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Eu pedi ao Pai para você não perder a fé, mas você vai me negar. Aí Pedro diz: eu jamais te negarei. Jesus sabia que a palavra de negação ia sair da boca de Pedro. E quando Pedro se vê numa situação em que ele é questionado a sua fé, ele nega Jesus 3 vezes. E ao negar Jesus e se lembrar da palavra, ele chora compulsivamente. Então, o homem de Deus não é o homem que faz tudo certo o tempo todo. Ele é um homem que ele é capaz de fazer alguma coisa e depois ele ter a clara consciência do que é que ele fez em relação àquilo que Deus falou a respeito dele. Ele tem a consciência daquilo que ele fala e depois ele examina se está de acordo com a sua própria identidade. Então, quando Pedro ora e chora por ele ter falado aquilo que ele achava que ele jamais falaria, ele está chorando porque ele está conhecendo o seu coração. Por isso que no começo diz: prova-me, o Senhor me prova, o Senhor, tu me sondas e me conheces. E aqui no verso 4, a palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já conhece todas. Então, esta atitude do Senhor de nos conhecer é uma atitude em que nós podemos ser transparentes para com Ele. Que nós podemos falar assim: Senhor, a minha palavra está desgovernada. Eu falo que eu não devia falar. Então eu estou intercedendo para que o Senhor mude a natureza do meu coração, para que a minha palavra esteja em conformidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Vamos supor que no dia, ao longo do dia, você é submetido a uma situação e você fala uma palavra que não devia falar, ok? Você falou algo que você não devia ter falado aquilo. Uma vez que a palavra saiu, a consequência acontece. Então, se você fala algo que não devia, vai ter um conflito, vai ter uma luta, vai ter uma coisa qualquer que vai te prejudicar, que vai te machucar. Ponto. Como é que eu enxergo
esta palavra que eu soltei numa hora que eu não devia ter soltado. Veja só, a nossa vida, 0 hora da manhã. (24 horas) significa final do dia. Então nós temos aqui 24 horas para vivermos, ok? O que acontece? No meio do dia, nós soltamos uma palavra que não devia ter falado. O que significa com esse dia? Uma vez que nós soltamos uma palavra que a gente não devia ter falado. Esse dia não dá para contar na presença de Deus. Nós perdemos esse dia. Mas acontece que amanhã tem um novo dia. E nós temos de novo uma nova oportunidade para mudarmos a nossa história. Então, como que a gente deve falar com Deus? Senhor, ontem eu falei o que não devia. Então, entre ontem e hoje, agora nesta manhã, eu estou mudando as cordas do meu coração. Eu estou afinando o meu coração como se fosse o piano. Eu vou afinar o meu coração. Uma vez que eu afinei o meu coração, eu tenho um novo dia. Esse novo dia vai acontecer o seguinte: que hora que eu perdi o controle no dia anterior? Eu perdi o controle às 8 horas da manhã. No outro dia, eu perdi o controle às 18 horas. Ou seja, eu consegui viver um tempo maior tendo palavras agradáveis, mas eu perdi de qualquer maneira. Qual que é meu alvo? Qual que é a minha meta? É ter um dia que eu consigo passar o dia manifestando a presença de Deus por minhas palavras. Então, todos os dias se torna uma nova oportunidade de eu aprender com o erro do dia anterior, para que eu saiba se o meu coração, porque naturalmente a minha palavra é o que está no meu coração. Então, se eu todo dia eu perco, e eu não transformo aquilo num drama, mas numa derrota momentânea, em que eu preciso, entre aquela derrota e a próxima oportunidade, refazer o meu coração, então como é que eu vou descobrir que o meu coração está alinhado? Quando naturalmente as minhas palavras estão em conformidade com o meu coração. Senhor, que a palavra da minha boca e o meu ditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, quando eu consigo chegar nesse nível, eu não tenho mais o que me preocupar, porque a minha palavra está ajustada ao que é meu coração na presença de Deus. Então é assim que eu tenho que enxergar o meu dia a dia, não como querendo ser perfeito, mas aprendendo com os meus erros, revisando o meu coração, até que naturalmente esse processo aconteça. Pai, que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Quando errarmos na nossa palavra, ao invés de ficarmos agoniados, considerar aquele dia como um dia que perdemos, mas que amanhã terá um novo dia, onde podemos começar tudo de novo, até aprendermos contigo. Mas que os nossos olhos estejam no nosso coração, que é aquilo que alimenta a nossa palavra. E quando a gente percebe que entregou uma palavra que não devia ter entregue, que a gente consiga voltar ao nosso coração, levar ele a tua palavra e renovar o nosso coração. Ou seja, pedir que o Senhor crie de novo um coração puro, para que a gente consiga chegar no momento em que naturalmente as nossas palavras estejam ajustadas ao nosso coração, porque o nosso coração é como um coração que o Senhor se agrada. Nossa oração em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar luz sobre o que nós falamos no candelabro. E o candelabro está no verso de número 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos.
A maior dificuldade que nós temos para vivermos e andarmos com Deus, para vivermos com Deus e andarmos com Deus, a maior dificuldade que temos é de permitir, é de dar liberdade a Deus para Ele esquadrinhar o meu andar, esquadrinhar o meu deitar, esquadrinhar o meu caminho. O que significa esquadrinhar? É assim, eu vou dar um exemplo de forma bem encurtada. Eu percebia que a maneira como eu dormia não era uma maneira tratada por Deus. Como que eu descobri isso? Porque antes da minha conversão, eu nunca perdi uma noite de sono. Depois da minha conversão, eu também nunca perdi uma noite de sono. Então eu não podia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, aqui ele diz, Ele esquadrinha o meu deitar. E eu dizia, Senhor, eu me converti em 79 com 18 anos. Antes dos 18 anos, eu dormia de um jeito. Depois dos 18 anos, eu continuo dormindo igual. Então, como é que eu posso dizer que o meu sono, antes e depois, é esquadrinhado pelo Senhor? Tem alguma coisa errada no meu sono. Então, quando a gente quer que Deus nos sonde, a gente está dizendo, Senhor, eu olho para o meu caminho e eu acho que está alguma coisa fora de lugar. Só que eu não sei aonde que é isso. Então, examine o meu sono. Um dia Deus revelou que eu fazia da minha cama o meu ídolo. Aí eu disse, Senhor, como é que eu posso fazer da minha cama o meu ídolo? Aí examinando, o Senhor me trouxe a memória. E o Senhor falou o seguinte, mostrou para mim o seguinte. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dizia, se você quiser ter saúde, durma bem. Então eu achava que a minha saúde era vinculado às horas de sono. Então, como eu queria ter saúde, eu dormia bastante. E nada tirava o meu sono, porque o meu apego à cama visava alcançar minha saúde. Quando eu descobri aquilo, eu descobri que de fato a minha cama era o meu ídolo, porque eu entendia que a minha cama era a fonte da minha saúde. É isso que é esquadrinhar. Aquele ato que eu estava vivendo, isso eu descobri aos 38 anos, eu me converti aos 18. 28, 38, 20 anos depois da minha conversão, é que eu fui descobrir que todas as minhas noites de sono tinham sido embasadas na palavra da minha mãe. A tua cama é tua fonte de saúde. Se você dormir bem, você tem saúde. Se você dormir mal, você perde a tua saúde. Então eu estou vinculando a minha saúde à minha cama. E quantas vezes nós vinculamos a nossa saúde a determinados comportamentos, ou vinculamos a nossa experiência de vida a determinadas coisas que são do mundo material. E aquilo falhando, tudo falha para nós. Então a gente coloca a nossa confiança aonde a confiança não pode estar. Então quando a gente pede para Deus, esquadrinha, nós temos que estar preparado para Deus puxar o nosso tapete. E aqui é que intuitivamente, a gente evita pedir o esquadrinhamento de Deus. Porque a gente não suportando o esquadrinhamento de Deus, a gente espana. Sai fora daquele processo que Deus está usando para retirar algo de nós. Por exemplo, você se torna membro de uma igreja. Aí você está lá, é membro daquela igreja, de repente o pastor fala alguma coisa que você não gosta. Qual que é a tendência natural? Eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Aí você vai para outra igreja e novamente o pastor lhe fala algo que você não gosta. E você vai para outra. O que você está fazendo? Como você não permanece parado e pula fora, você não recebe o tratamento de Deus. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ser esquadrinhada por Deus.
Porque se Deus usa um ser humano para tratar com aquela pessoa, a pessoa ou revida contra o ser humano, ou se afasta do ser humano, mas ela não permanece no lugar do tratamento. É aqui que está a dificuldade de entender o que o salmista fala. Se eu quero que Deus me esquadrinhe, algumas coisas vão se apresentar diante de mim como ásperas, como difíceis, como humilhantes, como opressivas. Mas se eu não permanecer naquele lugar de tratamento até o tratamento se concluir, Deus não conseguiu completar o esquadrinhamento. Ou seja, ele não conseguiu gerar o tratamento. Então é isso aqui. Nesse dia, ele queria me tratar. Nesse dia, eu perdi. Ao longo daquele dia, eu agi de maneira errada. Ele me prepara um outro dia. Só que ao invés dele me preparar o outro dia, eu pulo fora. Por exemplo, a mulher está em conflito com seu marido. Então, ao invés dela permanecer no casamento até o conflito acabar, ela termina o seu casamento. Ou o marido termina o seu casamento. Por quê? Ele não suporta o tempo do tratamento. Ele quer tudo resolvido, ele quer tudo pacificado, ele quer tudo do seu jeito. E quando ele quer tudo do seu jeito, ele quebra. Porque o seu jeito não tem longanimidade, não tem bondade, não tem misericórdia, não tem paciência. Então ele quebra. E aí quando ele quebra, ele pula fora da situação. É por isso que muitas pessoas que estão casadas e depois se separam, acabam se envolvendo num outro relacionamento com os mesmos problemas do relacionamento anterior. Por quê? Porque Deus insiste no tratamento. E a pessoa não consegue se deixar tratar. Então, entender que Deus esquadrinha é muito mais do que uma simples visão idealística, utópica. Ah, Deus esquadrinha porque Deus sabe de tudo. Mas não é isso que é o esquadrinhamento. O esquadrinhamento é assim: eu fico nesse lugar, peço para Deus esquadrinhar, e quando Deus mostrar o que está errado, eu permaneço nesse lugar até o erro ser corrigido e eu conseguir andar com Deus naquela situação de forma tratada. É isso que significa ser esquadrinhado. Nós não podemos pular fora da correção. Nós temos que suportar a correção até ela produzir o seu fruto de justiça. E é essa grande dificuldade que nós temos para termos experiências com Deus. A gente espana e sai fora. E aí Deus tem que começar tudo de novo. Quando vai chegar naquele ponto que vamos ser mudados, a gente espana e sai fora. E aí as experiências vão se repetindo e muitas vezes essas experiências vão produzindo machucaduras cada vez maior. Por quê? Porque quando nós devíamos ter apenas permanecido no lugar e aceitar o tratamento de Deus, até sermos transformados pelo poder de Deus, a gente insiste em sair fora do tratamento de Deus e não aceita o esquadrinhar de Deus. Então, quando nós falamos, Senhor, me esquadrinha, nós estamos dizendo, eu poderei ver coisas que não me agradam, mas que eu preciso tratar dentro de mim, para que aquela coisa que não me agrada deixe-me de me dominar, pare de me dominar e eu possa ter a expressão da imagem de Cristo no meio daquela coisa. Pai, que o Senhor nos dê coragem para pedirmos o teu esquadrinhamento, mas que também o Senhor nos dê coragem para permanecermos no lugar até que a obra da mudança, da transformação do nosso ser se cumpra. Que a gente não espane, mas a gente seja fortalecido para permanecer debaixo do teu esquadrinhar, até que o Senhor retire de nós aquilo que não te agrade e forme em nós a imagem do teu Filho. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos para a pia de cobre. E a pia de cobre está no 139, do verso 7 ao verso 9. Para onde
me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de me guiar, a tua mão e a tua destra me sustentará, me susterá. Conta a história de um homem que tinha um barco. Era um rio muito grande e do lado de cá tinha uma cidade e do lado de lá tinha uma cidade. E a única forma de atravessar de um lado para o outro era mediante o barco daquele homem. Então ele transportava passageiros de uma cidade para outra. E muita gente que chegava até ele queria referências sobre a outra cidade. Aí ele perguntava assim: se eu mudar para aquela cidade, como é que é a vizinhança naquela cidade? Os vizinhos daquela cidade são boa gente? Aí ele fazia uma pergunta de volta: como é que são os teus vizinhos? Aí ele dizia assim: os meus vizinhos são gente intratável, estão sempre me incomodando. Aí ele respondia: não mude para outra cidade, porque se você mudar, os vizinhos lá são iguais, são intratáveis, incomoda você o tempo todo. Por outro lado, se alguém chegasse para ele e perguntasse: é bom morar do outro lado? Ele dizia: como é que são os teus vizinhos? Ele dizia: os meus vizinhos são gente boa. Ele dizia: pode mudar, porque do lado de lá é tudo gente boa. Isso significa que aquilo que nós somos aqui, vamos ser lá também. É por isso que o salmista diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Não há lugar em que eu consiga me esconder. Isso significa que todos os lugares é um lugar próprio para o tratamento de Deus. E naquele lugar é que somos tratados por Deus e por isso devemos permanecer naquele lugar até o tratamento terminar. Não adianta fugirmos de Deus para não sermos tratados por Ele. E quando Deus nos trata, Ele usa pessoas para nos tratar. Por isso que Ele diz: para onde eu fugirei? Será que eu posso fugir para o mais profundo abismo? Para onde eu ausentarei? Para onde eu fugirei da tua face? Será que se eu subir no céu, eu vou conseguir escapar de ti? Será que se eu descer para o abismo, eu vou conseguir escapar de ti? Lembra que quando o homem caiu em pecado, o primeiro ato dele, quando Deus se apresenta, é fugir da presença de Deus e se esconder. E nós temos nos escondidos de Deus por muito tempo. O que é esconder de Deus? É não deixar Deus tratar com o nosso coração. É entender que se alguém tem que ser corrigido é o outro. Se alguém precisa de tratamento é o outro. Se alguém precisa mudar alguma coisa é o outro. Então nós não nos colocamos nesse lugar de ser tratado. É por isso que Jesus disse: antes de tirar o argueiro do teu irmão, tire a trave do teu olho. Como é que eu sei? Por exemplo, tem muita gente que diz assim: Deus me deu o dom da exortação. E todo lugar que ele fala, ele exorta. Ele sobe no púlpito, ele prega e exorta. Ele fala com você e ele exorta. Ele fala: esse é o meu dom. Na verdade é que ele tem uma trave no olho dele e a única coisa que ele enxerga é o defeito na vida daquele que está na frente dele. E aí ele tem o dom da exortação, quer dizer, ele enxerga o defeito do outro e bate contra o defeito do outro, mas não enxerga o seu próprio defeito. Quando é que eu tenho de fato, verdadeiramente o dom de exortação? É quando eu chego para uma pessoa, eu falo para ela o que ela precisa ouvir e ela me agradece porque eu ajudei ela a crescer na vida. Aí eu sei que eu tenho o dom da exortação. E quando é que eu consigo ter o dom da exortação? Quando eu já fui tratado por Deus
E quando eu estou conversando com essa pessoa, eu consigo sentir a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, quando eu trato com ela, a minha exortação é um ato de amor, é um cobrir de amor. E a pessoa percebe esse amor, esse cuidado. Ela percebe que eu estou falando com ela de forma exortativa, porque eu tenho uma experiência que me ensinou aquilo. O apóstolo Paulo diz assim: a morte opera em mim para que a vida opere em você. Ou seja, Deus fez eu morrer numa determinada experiência para sair dela aprovado, para que eu possa dizer para você um atalho, para você não ter que passar pela mesma experiência difícil que eu passei. Agora, Paulo escreve isso em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, quando ele diz assim: porque se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu me deixo tratar por Deus. Quando eu me deixo tratar por Deus, eu sou consolado, eu sou edificado, e eu consigo transmitir isso com você de forma graciosa. Eu consigo não querer pressionar você, porque eu sei quão difícil é alcançar aquela experiência. Então eu falo com você com quem tem paciência para conduzir no passo a passo até a obra se completar. Mas se eu estou lá dizendo, esquadrinha o meu ser, eu tenho que entender uma coisa: se Deus vai esquadrinhar, ele vai mostrar onde está o caminho mau. E se ele mostrar onde está o caminho mau, não adianta eu querer fugir de Deus. Tem uma palavra em que o povo de Israel chega a Jeremias e diz assim: Jeremias, a Babilônia vai nos atacar aqui. Nós devemos permanecer em Canaã ou descer para o Egito? Aí Jeremias diz: o que Deus falar, eu vou responder. Aí Deus falou: fique em Canaã, não vá para o Egito, porque senão a Babilônia vai chegar aqui e vai lá no Egito também, pega vocês. Aí eles disseram assim: Jeremias, não vamos ouvir o que você falou. Nós vamos descer para o Egito e mais, nós vamos te levar preso junto conosco para o Egito. Eles prenderam Jeremias e foram para o Egito. Resultado, Jeremias disse assim: a espada que vocês estão com medo aqui, vocês vão contar com ela lá no Egito. Resultado, Deus mandou a Babilônia contra Canaã, desceu até o Egito, prejudicou aquele povo que se escondeu no Egito, pegou Jeremias e trouxe de volta liberto para Canaã. Então, é isso que significa: para onde eu vou fugir da tua face? Se eu fugir para lá, o Senhor me trata lá. Se eu fugir para cá, o Senhor me trata aqui. Porque Deus não tem filho bastardo. Todo filho de Deus é disciplinado por Deus quando necessário. Então nós temos que aprender a nos submeter à disciplina de Deus e não fugir da presença de Deus quando estamos sendo tratados com Ele. Temos que permanecer até o tratamento concluir, porque aí a nossa palavra vai ser em conformidade com o nosso coração. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque a nossa vida está na presença do Senhor. E o que o Senhor sonda o nosso caminho. E quando há um caminho mau, que a gente não fuja de Ti, assustado como um coelho, mas que a gente permaneça naquela posição até o Senhor terminar o tratamento. Aí a nossa palavra estará ajustada ao nosso coração transformado, porque o Senhor criou nele um coração novo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o altar de cobre. E o altar de cobre está no verso 11 e no verso 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te
serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Então vamos entender. Se eu digo, as trevas me encobrirão, vamos entender de que treva o salmista está dizendo. Nós temos que entender que o salmista tem um grande discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual passa pela geografia divina. Eu tenho colocado sempre a geografia divina, porque nós precisamos enxergar a Trindade nas suas posições, para que nós entendamos como que a Trindade trabalha conosco. Então o Pai está no trono, o Filho está à direita do Pai, e o Espírito Santo habita em nosso coração. Então quando nós olhamos para onde Deus está, em primeiro lugar, Deus está nos céus. Em segundo lugar, Deus está no nosso coração. O nosso coração, se Deus está no nosso coração, Ele está no mais, está dentro do nosso coração, na parte mais íntima do nosso ser, ok? Agora, aonde está os nossos olhos? Está fora do coração. Aonde está o nosso ouvido? Está fora do nosso coração. Aonde está a nossa boca? Está fora do nosso coração. Aonde está a nossa mente? Está fora do nosso coração. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, está determinado pelo que eu penso. Agora, o que eu penso pode ser pensamentos de trevas. Ou seja, eu estou encobrindo o meu coração, porque eu estou vivendo no natural. Eu não estou vivendo baseado na palavra de Deus. Aonde que está Deus? Não sei. Você está enxergando aonde está Deus? Ele está em trevas. Agora, quando eu vivo no meu natural e eu coloco Deus encoberto, Ele está no meu coração, mas eu não respondo a Ele, eu não me deixo levar por Ele, o salmista diz, ainda assim, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias... Aí ele fala, até as próprias trevas não te são escuras. Por quê? Imagine o seguinte, Deus está aqui no meu coração e eu fechei. E eu estou pensando com minha cabeça. Aonde que Deus está? Encoberto no meu coração. Só que Deus está também no céu. E Ele está aqui. Então, se fosse possível eu cobrir Ele no meu coração de forma a Ele não me vir pelo coração, a Bíblia diz que do céu Ele inclina os seus ouvidos para me ouvir. Do céu Ele esquadrinha a terra para encontrar o homem. Então, eu escondo do Deus de dentro e o Deus de fora me enxerga. Então, na verdade, eu não me escondo nem do Deus de dentro, porque as trevas para ele é como luz. Quer ele me olhe por cima, quer ele me olhe de dentro para fora, ele me enxerga o tempo inteiro. Então, quando eu declaro que eu estou encobrindo algo diante de Deus, eu estou absolutamente enganado. Eu estou absolutamente cego. Eu não percebo quem Deus é em relação à minha vida. Então, eu não tenho como me esconder diante dele. Não há como. Ora, se não há como, qual que é a contrapartida disso? Ora, já que não tem jeito, eu vou me submeter. Eu vou me colocar na presença dele e vou pagar o preço desse esquadrinhamento. Eu estou disposto a enxergar a minha vida como o vaso na mão do oleiro. Eu estou disposto a ele me moldar. E como é que ele vai me moldar? Note, aqui tem um vaso. O Espírito de Deus está dentro do vaso. Como é que ele molda esse vaso? Quebrando o vaso, amassando o vaso, extraindo do vaso
o que ele quer extrair. Então eu tenho que me permitir ser amassado, ser quebrado, ser remodelado. E como é que ele faz isso? Mediante as circunstâncias em que estamos vivendo. É nessas circunstâncias em que eu estou deprimido, por exemplo. O que é um ser deprimido? É um ser que encheu de trevas o seu coração. E ele diz, eu fechei a minha vida, eu me isolei, eu não quero falar com ninguém, porque dentro desse lugar que eu estou absolutamente isolado, deprimido, baseado em medicamento, dentro do meu canto, porta fechada, nem Deus entra. Exatamente, não temos como nos esconder. É o caso de Adão. Então, Adão, ele está escondido. O que Deus fala? Adão, onde você está? O que ele diz a Caim? Caim, cadê teu irmão? Então, Deus pergunta. Ele quer que a gente exponha o que está acontecendo conosco. Então, o processo de transformação exige essa transparência da nossa parte. Porque Deus poderia forçar a mudança, mas Ele não força. Ele quer que a gente coopere com Ele com essa mudança. Ele quer que a gente entenda que Ele nos conhece. Deus, em relação a nós, é como alguém que tem informação privilegiada, mas Ele não usa essa informação. Imagina você no mercado financeiro. Você vai descobrir que uma empresa do mercado financeiro, uma empresa que tem ação na Bolsa de Valores, você é funcionário daquela empresa e você passa na porta da direção da empresa e aí você ouve ele dizer assim, nós vamos comprar a empresa tal. Aí você, puxa vida, vou lá comprar aquela ação daquela empresa, porque a hora que ele comprar aquela empresa, a ação vai subir. Então o que eu estou fazendo? Seja bem-vinda, Elizabeth. O que eu estou fazendo? Eu estou usando informação privilegiada. Deus não faz isso. Ele não usa informação privilegiada. Ele sabe tudo a nosso respeito, mas ele espera a gente expor a situação para ele. Ele espera a gente abrir o coração dele. Então é esta ideia que o salmista nos transmite. Se Deus já nos conhece tudo, se eu não tenho como fugir de Deus, se eu não tenho como me esconder de Deus, então eu vou me expor a Ele. Eu vou abrir o meu coração a Ele. É como Ana fez. Ela contou a Deus da sua amargura. E quando ela contou a Deus da sua amargura, a paz tomou conta do coração de Ana e ela alcançou o filho que ela tanto orou para alcançar. Então nós temos que aprender a viver diante de Deus assim. Eu sempre digo assim, olha, se alguém está lhe ofendendo, machucando, batendo, ok, aceite a humilhação, mas lá na presença de Deus, descarregue tudo diante dele, exponha ele. É diante de Deus que você tem que conversar, não é diante do seu oponente. Diante do seu oponente você já está perdido, mas diante de Deus você alcança. A frase de hoje é, não tenho como me esconder de ti, Senhor. Eu não tenho como me esconder de ti, Senhor. Que nós possamos, ao longo desse dia, termos essa percepção e isso gerar em nós um desejo de abrir o nosso coração a Ele, porque Ele sabe o que a gente tanto precisa, mas Ele espera que a gente voluntariamente se coloque nesse lugar de tratamento, nesse lugar de esquadrinhamento, nesse lugar de conhecimento de Deus. E aí, quando aceitamos isto, o Senhor nos molda de tal maneira que a gente se torna semelhante a Jesus, que é o propósito de Deus quando Ele trata conosco. Pai, que nesta manhã, Senhor, a gente aprenda a enxergar o nosso dia de modo diferente. A gente consiga entender que a prova é um lugar de tratamento e que o objetivo da prova não é resolver a prova, é mudar o nosso coração no meio da prova. Mesmo a prova continuando, nosso coração sendo transformado, a gente vai enxergar essa prova de forma diferente e é disso que se extrai a vitória, Senhor. E é disso que nos molda a Tua imagem. Então que nós aprendamos a andar nesse dia sob esta perspectiva. Esta é a nossa oração,
Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã com Deus. Que o Senhor possa nos fazer ter experiências com Ele e que você esteja compartilhando as experiências que você está tendo com Deus nesse propósito de ter essa mudança de percepção, para que outros também possam entender o que Deus está fazendo em nosso meio e possa vir para também se deixar trabalhar por Deus, para aprendermos a andar com Deus no nosso dia a dia. O objetivo da Manhã com Deus é nós aprendermos a andar com Deus. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.